Pedro, capítulo 1, versículo de número 14, versículo de número 15 e versículo de número 16. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, 14 ao 16. Perdoe se eu errar alguma coisa aqui, que esqueci o óculos, mas vamos prosseguir, porque o Espírito Santo nos orienta. E diz o texto: como filhos obedientes, não vos conformado com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sereis vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sereis santos, porque eu sou santo. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Se puder, glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Glorificado o nome de Jesus. Deus é bom. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos discorrer em um texto bíblico que vai falar sobre a santidade como base da vida cristã. Glória a Jesus. Pedro, nessa carta, ele nos exorta acerca da santidade. A santidade é um dos pilares fundamentais do cristianismo e da vida do crente. Pedro nos exorta a ser santo em toda a nossa maneira de viver, refletindo o caráter santo de Cristo. Mas o que é santificar? O que é santificar? Ou o que é ser santo? Como podemos viver santidade em um mundo marcado pelo pecado? Em todo canto que a gente olha, em todo lugar que a gente vá, há pecado, infidelidade, abominações. Mas é possível viver neste mundo em santidade? É possível manter a nossa fidelidade com Deus em um mundo repleto de infidelidade? Quando a gente analisa o cenário que vivia os hebreus no Egito, e quando nós analisamos também o cenário da Babilônia, a gente vê dois parâmetros diferentes. A gente vê no primeiro instante um povo rendido aos deuses do Egito, um povo acostumado à idolatria, até chegar o tempo que alguém clamou por Deus, que alguém pediu ajuda a Deus, e que ali também foi feito universalmente uma voz
orar para Deus, para que Deus pudesse agir no meio do povo dos hebreus ali no Egito. Aleluia! Glória a Deus! Na Babilônia, a gente vê que o povo vai para a Babilônia. Muitos cativos para a Babilônia. Mas em meio a este povo babilônico, estava também 3 jovens: Daniel, estava Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando a gente vê o cenário de extrema corrupção, idolatria e outras coisas mais, a gente vê que lá tinha 4 jovens que tinham guardado a sua santidade. Quando a gente vem para o Novo Testamento e olha para a figura de Jesus, em um mundo corrupto e corrompido, a gente vê Jesus na sua forma humana, aleluia, vivendo a vida no meio de todos os pecadores, mas guardando a santidade. Aleluia! Jesus nos mostrou que é possível viver em um mundo corrompido em santidade. Daniel mostrou que é possível viver em uma extrema Babilônia, mas guardar a santidade com Deus. Aleluia! E eu digo, é possível você andar em santidade, não é você está. Não importa o seu convívio familiar, não importa o seu convívio no trabalho, não importa o seu convívio de amizade, o seu vínculo de amizade, como quer que seja, é possível viver em santidade. O meu cônjuge não é cristão, mas não tem nada a ver. É possível viver em santidade. Porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que a salvação, ela é individual. E se ela é individual, eu posso andar individualmente em santidade para obter futuramente a minha salvação. Aleluia! E Pedro nos exorta a viver em santidade. Ele, escrevendo essa epístola, ele está mostrando para nós cristãos que é possível, em meio a toda esta corrupção, viver uma vida de santidade. Glória a Jesus. Olha aqui o primeiro tópico. De Deus é santa. Se a natureza de Deus é santa e nós nos intitulamos cristãos em Cristo Jesus, automaticamente nós também devemos ser santos. Mas como assim, pastor? Eu não posso ser santo porque santo é Deus. Eu quero dizer que se a natureza de Cristo, se a natureza de Deus é santa e eu vivo com Cristo, automaticamente eu pego as características santas de Cristo e adoto em minha vida. E Ele vai dizer ser santo porque eu sou santo. Porque olhando, vivendo, vivenciando, tirando por exemplo aquele homem que é santo. É por isso que o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É bom eu imitar o homem de Deus do que imitar aqueles que estão fazendo erro. É bom imitar o pregador de Deus de que imitar aqueles que estão fazendo erro. É bom andar do lado daquele homem de Deus do que andar do lado daqueles que estão fazendo erro. É melhor nós nos espelharmos daqueles que fazem a obra de Deus do que nos espelharmos naqueles que não fazem a obra de Deus.
dizendo: sede santos, porque eu imito a santidade de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Olha o que Levítico vai dizer. Levítico capítulo 4, 11, versículo de número 44. Olha o que diz o Levítico: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou o que? Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. A santidade, irmão, não é para qualquer pessoa. Tem pessoas que não aguentam andar em santidade, não suportam a santidade. A santidade é aqueles que realmente têm a convicção da sua salvação. A santidade é para aqueles que realmente sabem para onde vai, sabem para onde veio, sabem o momento que está e sabem para onde vai. Então, a santidade é para os que têm convicção da sua salvação. Se você tem convicção da sua salvação, você andará em santidade. Nós ainda não somos santos, mas nós estamos progredindo, caminhando para a santificação, para chegar à estatura de varões perfeitos diante de Deus. Então nós erramos, pecamos, mas nós não devemos permanecer no pecado, no erro. Cada dia que a gente vive, nós temos que ser melhor do que ontem. Porque a qualquer momento, o meu Deus, o teu Deus, pode chegar para buscar a igreja dele. E eu sou igreja. Vocês, todos nós, somos igreja em Cristo Jesus. E devemos andar em santidade. Santidade quer dizer preparado para a volta de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é a própria definição de santidade. Ele nos chama a uma vida separada do pecado. A santidade de Deus é perfeita, incorruptível, e Ele deseja que seus filhos sigam esse caminho. Olha o desejo de Deus para mim e para você: que nós possamos seguir o caminho da santidade. E aqui eu quero fazer um texto para comentar o cenário que a gente vive, o cenário contemporâneo. Glória a Jesus. Quando a gente olha o cenário evangélico dos dias atuais e que a gente compara o comportamento de algumas pessoas, de alguns ministérios, da teologia que se prega em algumas igrejas, em alguns trabalhos, a gente fica perplexo. Por quê, irmãos? Porque aquela teologia, aquele movimento não tem embasamento bíblico, não tem Bíblia para que diga, a Bíblia diz que é assim. Não, irmãos. A Bíblia diz para a gente andar em ordem e decência, não gerando escândalo, e se aqueles por qual o escândalo saiu, será o mais punido daquele que cometeu escândalo. Não é qualquer igreja denominada cristã que é cristã. Não é qualquer trabalho que a gente vê no YouTube ou em qualquer lugar que seja que é de Deus. A gente pode ver a aparência de crente, movimento de crente, aspecto de crente, meias verdades de crente pregada, mas não tem nada do nosso Deus ali. Não tem nada do
Espírito Santo ali. Porque a Bíblia diz o seguinte, que a gente devemos andar ordeiramente. Em um culto, quem fala é a palavra, é o pregador. Quem tem destaque é a palavra de Deus, é aquilo que o pregador está pregando. Porque o ministro da noite, levantado por Deus para trazer a palavra, é o pregador. Muitos querem se destacar no culto, mas aonde é que está Deus nesses cultos? Ser santo, porque eu sou santo. Aonde tem a santificação? Aonde você vê a movimentação do Espírito? Aonde você vê Deus falar? Aleluia! Eu já tive uma conclusão que nos últimos tempos Deus está calado. Como ficou calado no período lá do Egito? Como ficou calado no período do interregno, de Malaquias a Mateus? Deus está calado nos tempos de hoje também. Haja vista que muitos têm se levantado como profeta. Cuidado com essas profecias. Cuidado com essas profecias. Porque tem muita profecia que de festa levantar você, vai lhe abater. Porque você vai estar com expectativa que a profecia se cumpra e vai passar o dia a um momento determinado e a profecia não se cumprirá. E sabe o que vai acontecer? Você vai duvidar de Deus. Mas eu quero dizer até você que recebeu uma profecia, Deus não tem nada a ver com isso. Aleluia. Ser santo. Deus não exige mais nada. Se você é santo, você vai obedecer a palavra de Deus. Se você é santo, você vai obedecer o seu momento de cultuar a Deus. Se você é santo, você vai obedecer o seu momento de orar a Deus. Se você é santo, você vai obedecer o seu momento de ter intimidade com Deus através da palavra. Lê Bíblia. Se você é santo, você vai tirar o seu momento de jejuar para fortalecer o teu espírito. Se você é santo, você vai viver um dia após o outro, como se fosse o último dia, esperando a volta de Jesus. Se você é santo, você vai estar esperando Cristo a qualquer momento. Aleluia! Glória a Jesus. E o segundo vai dizer o chamado do cristão à santidade. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Glória a Jesus. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha aí, irmãos. No temor de Deus. Quem teme a Deus. Temor é diferente de medo. Temor é você não querer a custo nenhum aborrecer, transgredir contra o seu Deus. A tendência de você pecar. Medo não apavora, e Deus não apavora ninguém. Tanto que ele deu livre-arbítrio. Ele não quer ninguém sistemático. Ele não quer ninguém robotizado. Não. Ele quer que a gente obedeça em santidade. Você sabe por que algumas igrejas que pregam a palavra de Deus não estão cheias? É porque ninguém quer obedecer e andar em santidade. Quando você vai na casa das pessoas conversar no meu ouvido, logo reflete na igreja. Saiu por aqui, outro por ali. Sabe por quê? Porque ninguém quer andar em santidade. Você sabe o que está acontecendo? Muitas igrejas estão enchendo, porque os seus membros podem beber, podem fumar, podem sair com mulher.
ordem de Deus. Eu prefiro seguir a Bíblia. Prefiro seguir a Bíblia. Deixe as igrejas se venderem para o sistema que se levantou no meio do gospel. Esse termo gospel acabou com as igrejas. Esse termo gospel acabou com a santidade da igreja, dos cantores, que antigamente os cantores louvavam para Cristo, hoje os cantores louvam para o homem e recebem glória do homem. Os cantores antigamente louvavam para Deus e recebiam a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. A santidade, irmão, não é mais a mesma. É por isso que a Bíblia fala que nos últimos tempos o amor é muito ia esfriar, e aconteceu um êxito na igreja. As pessoas iriam se afastar, não amavam mais a palavra, não amariam mais o seu Deus, renegavam o seu Deus, porque quando eu me desvio da presença de Deus e paro de me santificar, eu estou renegando o sacrifício de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. A santificação é um processo contínuo. Devemos buscar a pureza, tanto no exterior quanto no interior, para aperfeiçoar a nossa comunhão com Deus. É o que eu acabei de falar: jejuar, orar, consagrar, separar um dia da semana para você estar em contato com Deus. Você está em contato com Deus. Você vai tirar um dia para louvar a Deus, um dia para jejuar, um dia para consagrar. Como é que a gente nos sustenta na presença de Deus? Como é que a gente vai nos sustentar diante de Deus se a gente não faz nada para nos santificar? A gente tem 8 horas por dia para fazer tudo que a gente quer, mas a gente tem que tirar no mínimo uma hora para poder ler Bíblia, para poder estar em contato com Deus, orar ao Senhor. Tem gente que ainda na cama está fazendo o sinal da cruz ainda na cabeça, é brincadeira. Depois de tanto tempo de crente, ainda está fazendo o sinal da cruz na cabeça. Aí eu pergunto: aonde é que está a santificação aí? A cruz de Jesus morreu dela, pagou o preço, ressuscitou, e hoje a gente está aqui pela graça, porque ele pagou o alto preço. Você sabia que a cruz, a matéria em si, o formato da cruz, ela é um símbolo de maldição, aonde o Romano fez para crucificar todos os hereges, ladrões que cometiam os piores crimes, era crucificado em morte de cruz. Por quê? Porque era uma morte lenta. E se o diabo estivesse na cruz, determinado horário, ele não tivesse ido a óbito pela asfixia que a posição que ele estava, os pés alinhados, fixados em um prego, automaticamente o corpo ia descendo, o
O que a gente hoje somos em santidade, é pela graça, e por quanto estamos aqui, Ele nos enviou o Consolador. Ele representa tudo. Aleluia. Aleluia. Terceiro, Romanos capítulo de número 12, versículos de número 1 e 2. Olha o que diz o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sereis conformados com este mundo, mas sereis transformados pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Aí o que é que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas cristãs estão conformadas com o pecado que hoje nos rodeia. Como é que eu falo no Espírito Santo da igreja para se misturar em rodinha de pecadores? Tem gente sacando a santidade para poder estar no meio dos escarnecedores. Tem gente que está deixando de beber na fonte da água da vida para beber cachaça. Sai da igreja para beber cachaça. E aí eu pergunto: o que foi que esse indivíduo fez para se santificar? Porque se tivesse feito alguma coisa, eles não teriam desviados. Eu não falo só aqui na igreja, eu falo em geral. Porque se eles procuram se santificar, eles estavam firmados na rocha, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam nos ministérios dele, eles estavam ajudando a obra de Deus, eles estavam glorificando a Deus e não glorificando a Satanás. Aleluia. Aí as pessoas se conformou tanto que se misturaram. Mas vai haver um dia, irmãos, vai haver um dia que eles vão se arrepender, talvez seja tarde demais. Talvez seja tarde demais. Eles esqueceram que tem um livro, e a Bíblia diz que tem outros livros, aonde todos os nossos feitos aqui na terra está sendo notificado. Um livro é o nosso nome, para não ser confundido. O outro livro vai ser a justificativa do seu julgamento, para absolvição ou para condenação. Eles estão esquecendo disso. Sabe por que estão esquecidos? Porque o pecado corroeu a mente dele, corrompeu o coração. Esqueceram da graça, esqueceram da promessa, esqueceram de tudo. Mas eu vou dizer uma coisa: enquanto eles podem achar que eles voltem, porque no dia que fechar o olho e acordar diante de Jesus, não vai ter, aleluia, como questionar o julgamento. Irmãos, passe o que vocês passarem, a luta, o que luta vocês trabalhem, mas nunca atribua a Deus a sua luta. Porque uma coisa é certa: se nós escolhemos sair do mundo para poder estar ao lado de Deus, automaticamente a gente já se fizemos inimigos de Satanás. E se a gente é
inimigo de Satanás, ele não vai dormir enquanto não nos tentar até sair da presença de Deus. E ele vai fazer você pensar que a luta que nós estamos passando é provocada porque a gente é cristão. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A luta que muitas das vezes a gente passa tem vários fatores. Ou por pecado da gente que vem a punição, a consequência. O próprio Satanás lhe tentando. E outro, pode ser testes também, para que a gente seja santo mais ainda. Porque muitas vezes a gente só vai conhecer o crente quando a gente está na prova. Porque o falso crente na prova não aguenta, ele vai embora. Mas o verdadeiro cristão, ele vai estar na sua provinha, mas orando a Deus. Ele vai estar na sua provinha, mas vai estar indo para a igreja. Ele vai estar na prova, mas ele vai estar orando. Ele vai estar na prova, mas ele vai estar cantando. Ele vai estar na prova, mas ele vai estar lendo Bíblia. Ele vai estar na prova e jamais vai renunciar a Cristo. Sabe o que é que eu falo isso? Eu tiro por base de Jó, irmão. Quando a mulher, na alta aflição de Jó, que Jó estava se coçando, todo ferido, perdeu tudo. Ainda tinha uma mulher do lado, amaldiçoa, rapaz, meu Deus. O que é que ela está querendo dizer? Olha, você serve a esse Deus, é fiel a esse Deus. Olha o que é que você tem agora aí, está cheio de estraga, perdeu tudo, sua família morreu, só resta aqui eu, e ainda resta ela, usada pelo diabo, para querer tirar ele da santidade. Amaldiçoa, Jó, saia desse negócio. Quem sabe não tem alguém aí falando para você também. Você é crente, está passando por isso tudo. Cadê o seu pastor? Cadê a irmã da igreja? Cadê Deus? E cadê isso? Só fosse você largar esse negócio para trás. Para com isso, esse negócio de cafona. Ei, não dê ouvido ao diabo. Jó disse para a mulher dele: ei, mulher, nu eu vim, e nu eu vou voltar. Mas ainda na minha carne verei a Deus. Como fala uma louca. Sabe o que ele está dizendo? Eu posso passar por toda a aflição desse mundo, mas o meu Deus eu não largo, porque Ele é o único canal de salvação para mim. Se eu renunciar a Deus, eu estou na mão de Satanás, e ele vai me matar e eu vou estar sem salvação. Glória a Jesus. Eu não sei qual é a aflição que vocês aqui estão passando, ou algum do seu familiar está passando. A única coisa que eu posso falar para você: continue confiando em Deus. O ouro, para ser provado, ele vai passar por vários estágios, ele vai ser queimado, ele vai ter mercúrio, ele vai ter muitos produtos para chegar nessa qualidade brilhosa. Ei, você é o ouro de Jeová. Aleluia. Tudo que você está passando é para que você seja mais forte, que você brilhe mais. Deus vai te abençoar. Não desfaleça a tua fé, porque aonde abre mão o pecado, superabundou a glória, a graça de Deus. Oh, chorei, aleluia. Não deis ouvido ao diabo. Não deis ouvido a Satanás, mas santifique-se mais, busque mais, glorifique mais, se aproxime mais de Deus. Aleluia. A santidade também é prática refletida em nossa atitude, pensamento e relacionamento. Não devemos nos conformar
santidade continuamente, sabendo que o Espírito Santo é quem nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Só para aplicar esse texto para você, aleluia. Olha o que diz aqui. A oração, a leitura da palavra para fortalecer a sua comunhão. Oração, leitura da palavra, consagração, ela serve para fortalecer a nossa comunhão com Cristo. Portanto, use as suas estratégias que Deus fala para ti hoje, para que você tenha comunhão e santidade com Deus, porque é Ele que justifica a todos nós, e o nome de Deus será glorificado.